Boa tarde, meus amores. Hoje nós vamos revisar sobre as comunidades e seus territórios na matéria de geografia para a nossa avaliação. Como nós sabemos, o IBGE fez uma pesquisa em 2017 e estimou que o Brasil tinha 207,7 milhões de habitantes. Desses, aproximadamente 5 milhões são considerados membros da comunidade tradicionais. Segundo a Constituição brasileira, povos e comunidades tradicionais são grupos que possuem culturas diferentes da cultura predominante na sociedade e se reconhece como tal. Entre essas comunidades tradicionais brasileiras estão quilombolas, seringueiros, indígenas, castanheiros, quebradeiras de coco, pescadores artesanais, entre outros. A forma deles viverem são sustentáveis, têm um profundo conhecimento da natureza e de seus ciclos, transmite esses saberes de pais para filhos. Usam pouca tecnologia, as famílias desenvolvem trabalhos artesanais para o seu próprio sustento. Sua fonte de trabalho e renda é a natureza, como eu tenho dito, que deve ser utilizada de maneira sustentável. Em falar nisso, você sabe o que é sustentável? Sustentável é uma forma responsável de usar os recursos da natureza local a fim de preservá-lo para as futuras gerações. Eles conservam mitos e rituais associados à região onde vivem. Os descendentes da família residem no mesmo lugar e praticam as mesmas atividades relacionadas à natureza por sucessivas gerações. O órgão responsável pela proteção dos povos indígenas é a FUNAI, que é Fundação Nacional do Índio. E a sua função, além de proteger comunidades indígenas isoladas e recém-contadas, é reconhecer as terras ocupadas. E essa parte vem para que o governo reconheça as propriedades desse direito de cada um deles, uma vez que os índios já habitaram no nosso território. Mais tarde passou a ser chamado Brasil, que hoje conhecemos. É nessas terras que eles mantêm e reproduzem seus costumes e suas tradições. Por isso, tanto o território como os recursos naturais neles pertencentes precisam ser preservados. Entretanto, apesar do Brasil dispor de uma grande extensão, apenas 12,2% dessa compõe as terras indígenas demarcadas. Nesse gráfico que vocês estão vendo aí, está a porcentagem das regiões administrativas distribuídas nas terras indígenas. Olha, a região sul tem 10%, sudeste tem 6%. A região norte é a maior, com 54%. A região nordeste tem 11% e a região centro-oeste com 19%. As comunidades quilombolas e seus territórios fizeram parte da nossa história na época da escravidão. A palavra quilombo é usada para nomear os locais nos quais os escravos se refugiavam após escaparem das fazendas. Além de escravos que fugiam, os quilombos também abrigavam indígenas, brancos, pobres e mestiços. Agora nós vamos revisar o segundo assunto, que é espaços rurais e urbanos, a interdependência. Embora a maioria das pessoas vivam na cidade, todas dependem do campo. Por outro lado, as que vivem no campo dependem da cidade. Como vocês estão observando as imagens aí. Para que a produção do campo aconteça com muita tecnologia, é gerada na cidade e é colocada a serviço das atividades rurais as novas técnicas de trabalho e nos novos produtos são desenvolvidos, como o drone, que serve é de muito proveito nos trabalhos do campo. Algumas atividades que ele pode desenvolver é verificar se a plantação apresenta pragas ou doenças, monitorar a qualidade da pastagem, acompanhar o desenvolvimento das plantas e tocar a boiada. O agronegócio, que é um conjunto de relações entre atividades do campo, como agricultura e pecuária, o comércio e a indústria é especialmente desenvolvido em empresas rurais que utilizam alta tecnologia e pouca mão de obra, produzindo uma grande quantidade, especialmente para exportação. Como vocês estão vendo aí,
A mão de obra, como era feita há uns tempos atrás, foram substituídas por máquinas, que é mais rápido, faz uma colheita maior. E, à medida que as máquinas agrícolas começaram a ser utilizadas nas atividades do preparo da terra, o plantio e a colheita, do plantio da colheita, muitos trabalhadores foram dispensados do seu emprego. Entre as décadas de 1960 e 1980, essa situação gerou no Brasil o êxodo rural, ou seja, muitos trabalhadores saíram da sua propriedade no campo em busca de melhores condições de vida na zona urbana. Enquanto isso, a cidade cresceu e trazia esperança de melhores oportunidades. Que vocês tenham entendido a nossa revisão.